Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, chegamos hoje ao Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E com essa solene liturgia, nós inauguramos, nós abrimos a Semana Santa. A primeira coisa que eu gostaria de trazer nesta homilia é para que nós compreendamos o sentido desta liturgia. Vocês devem ter percebido, essa liturgia, ela é tomada de dois grandes sentimentos. Um primeiro de muita alegria, de muito entusiasmo, onde publicamente nós fazemos aclamações a Jesus. Isto é o Domingo de Ramos. Mas quando vocês observaram, quando entramos na igreja, depois do padre ter incensado o altar, quando ele coloca a roupa da missa, a casula, e vai para a cátedra, um outro sentido toma conta da liturgia. E a primeira oração que o padre fez, chamada a oração da coleta, não fala mais de aclamação. Não fala mais de triunfo, de glória, mas fala da paixão e a cruz. De agora em diante, é este o sentimento que vai acompanhar essa liturgia. Por isso, as leituras que nós ouvimos depois que chegamos na igreja, todas elas nos remetem ao sofrimento do servo de Cristo. E isso nós vemos numa única liturgia, e obviamente tem uma explicação para isso. Nos primórdios da igreja, nos primeiros séculos, o século III até o início do século IV, vocês sabem, não se podia rezar publicamente. Ser cristão era um crime. Se alguém dissesse que era cristão, a pena era a morte. Não se podia dizer-se cristão. Como que a igreja primitiva então fazia para celebrar a liturgia? Celebrava escondido. Onde ela ia? Nas catacumbas. O único lugar onde o judeu não entra, nas catacumbas. O judeu é supersticioso, ele não toca em nada que tenha sido tocado pela morte. Por isso vocês devem lembrar daquela passagem quando Jesus está entrando na cidade e se depara com um cortejo fúnebre. Ele toca no caixão e diz: moço, levanta-te. Todo mundo fica escandalizado com aquilo, porque ninguém que tocasse no esquife e poderia continuar do mesmo jeito, ficava impuro. Então os cristãos iam nas catacumbas porque sabia que ali os judeus não entrariam. Mas quando eles faziam isso? Somente no domingo. Era o único dia da semana que eles conseguiam escapar na madrugada para amanhecer o dia e ali celebrava a Eucaristia. Como eles só podiam fazer isso uma vez na semana, como que eles celebravam a Semana Santa? Eles se encontravam no domingo, hoje, e celebrava a paixão de Cristo. E no domingo seguinte, quando eles voltavam para a liturgia, eles celebravam a Páscoa do Senhor. Eram os únicos 2 dias. Porém depois, no início, final do século III para o início do século IV, chega ao trono do Império Romano um imperador, Constantino. E a sua mãe, Santa Helena, se converte ao cristianismo e reza, pede a Deus a conversão do seu filho. Com a conversão de Constantino, que é batizado lá na igreja de São João do Latrão, ali do lado, ele faz do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Agora não é mais crime. Agora você tem que ser cristão, de um extremo para o outro. Agora os cristãos não precisam mais se esconderem. E o que Constantino faz? Ele permite que se construam e se levantem as igrejas. Agora, segunda, terça, quinta, sábado, domingo, qualquer dia você pode rezar. O que a igreja faz? A igreja organiza o tríduo pascal.
quinta, sexta e sábado, para celebrar de modo mais profundo os mistérios da paixão, morte e ressurreição. Só que Jerusalém continuou com uma prática. Nesse domingo, o que Jerusalém fazia? Jerusalém celebrava a entrada triunfal de Jesus. E os outros lugares? A paixão do Senhor. A igreja viu que isso não era bem, isso não ia bom. O que ela faz? Ela reúne numa única liturgia esses dois acontecimentos, para que no mundo inteiro se celebre a mesma e única liturgia. Por isso, essas duas celebrações foram colocadas numa única liturgia da missa. Por isso não se separa. A missa começou lá. Aqui nós estamos continuando. Foi lá que o padre fez o sinal da cruz. Aqui o padre continuou. Por isso essa procissão, ela é litúrgica. Ela faz parte da liturgia. Só está dispensada dessa procissão os doentes, pessoas que não podem caminhar. Os outros todos fazem parte dessa procissão. Ela é litúrgica. Ela faz parte da liturgia da missa. E aí a pergunta que pode soar na nossa inteligência é: mas padre, na sexta-feira santa nós não vamos celebrar a paixão? Por que celebra hoje a paixão? Já que tinha um domingo próprio e agora pode celebrar outros dias, por que não deixou esse domingo só para o domingo de Ramos? Por que trouxe de novo a paixão, se nós vamos fazer isso na sexta-feira? Primeiro, para que ninguém se engane, que não haverá triunfo, que não haverá glória, se não tiver a cruz. O risco de nós celebrarmos só o domingo de Ramos é ficar com Jesus triunfante, um Jesus só cheio de glória dos homens. Esse Jesus não existe. Esse Jesus que nós vimos entrar glorioso em Jerusalém, ele vai para a cruz, ele vai para dar a vida dele. Por isso a igreja, na sua sabedoria, achou por bem não separar, para dizer a cada um de nós: se nós queremos participar da glória de Cristo, nós não podemos fugir da sua paixão, nós não podemos fugir da cruz. Claro, a paixão de Cristo, ele já viveu para nós, mas cada um de nós sabemos da nossa luta, da nossa cruz, das nossas dificuldades, e queremos a vitória, queremos a glória. Por isso, não podemos afastar-nos da cruz. Pela cruz, nós haveremos de chegar à luz gloriosa do Senhor. Uma outra coisa que é importante, embora hoje, no domingo de Ramos, nós ouvimos o Evangelho da Paixão, na sexta-feira nós ouviremos de novo. Porém, não sei se vocês sabem, aos domingos de Ramos, nós ouviremos sempre a narrativa dos evangelhos sinóticos. Um ano vai ser São Lucas, outro ano vai ser São Marcos, outro ano vai ser São Mateus. Esse ano, o ano B, nós ouvimos São Marcos. Na sexta-feira da paixão, nunca nós ouvimos os sinóticos, somente São João, que é mais detalhista, que é mais profundo. Na sexta-feira, por excelência, nós ouviremos com profundidade a narrativa da paixão. Por isso hoje, a minha homilia, eu vou deter-me no Evangelho de Ramos, e na sexta-feira nós vamos aprofundar o sentido da paixão. É muito importante nós sabermos dessas coisas, porque isso é a nossa fé. Senão as pessoas, às vezes, curiosamente, podem fazer perguntas e nós não sabemos falar. Então a gente tem que ensinar. A nossa fé, ela acontece desta maneira. Hoje a igreja abençoou os ramos que vocês trouxeram. Atenção! E isso não é superstição. Levar o ramo para casa não é um gesto supersticioso, nós não cremos nessas coisas. É um sacramental. Esses ramos foram abençoados,
por isso nós não os descartamos, por isso nós não jogamos fora. Ele será para nós um sacramental. O que é isso? É um sinal. Através deles nós queremos ver uma outra coisa, não um raminho. O ramo é só o sinal. Nós queremos olhar para esse ramo e entender o que ele está dizendo. Para isso vamos compreender o significado. Vocês viram que quando Jesus estava chegando em Jerusalém, foi esse o gesto do povo. Agora é importante a gente saber de onde Jesus está vindo. Jesus está vindo de Jericó, está subindo a Jerusalém. A gente diz subindo porque Jericó está a mais de 1000 metros abaixo do nível do mar. Então ele sobe com os seus discípulos para Jerusalém. Para quê? Para a festa da Páscoa. E quando ele passa pela cidade de Jericó, um milagre acontece em Jericó. Jesus cura um cego. Lembra o nome dele? Como que era o nome desse cego de Jericó? Como? Bartimeu. Esse era o cego, conhecido de todo mundo conhecia Bartimeu. A hora que Jesus passa, ele pede um milagre para Jesus. Jesus para, olha para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E o que Bartimeu responde? Que eu veja novamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse detalhe é importante. Bartimeu não era cego de nascença. Bartimeu adquiriu, por uma maldade, a cegueira dos olhos. Bartimeu não é um nome próprio. Bartimeu significa filho de Timeu. Não é o nome dele esse. Isso aí é um nome próprio para indicar quem ele era. Todo mundo, ao invés de falar filho de Timeu, como é que se falava na língua? Bartimeu. E por que os evangelistas fazem questão de dizer que ele era filho de Timeu? Por causa do que tinha acontecido com seu pai. O seu pai era um homem que trazia dentro de si uma grande revolta do Império Romano, que colocava fardos pesados sobre os judeus. E esse homem organizou uma revolução contra o Império. O que o Império Romano fez? Assassinou Timeu. E para servir de lição para as pessoas de Jericó, eles foram lá e cegaram o filho dele, esse Bartimeu. Jesus chega e cura esse homem. Agora imagina você que mora em Jericó, sabendo dessa história. A hora que Jesus cura Bartimeu, o que você entende? Vamos, o que você entende com um gesto desse? Se ele curou esse rapaz, que foi vítima da opressão do Império Romano, logo, ele é contra o Império Romano. Ele é a nosso favor. Vamos atrás dele. Mas atenção, Jesus não veio para se levantar contra ninguém. Jesus realiza as curas e os milagres como um sinal para mostrar quem ele é. A cura nunca é em si mesma. A cura é sempre um sinal. O que a multidão começou a fazer? Grudar em Jesus. Aonde o Senhor está indo? Para Jerusalém. Nós vamos também. O Senhor é dos nossos. E a multidão começa a acompanhar Jesus. Quando Jesus chega mais acima, perto de Jerusalém, na cidade de Betifagé, que foi o texto que nós ouvimos, Jesus chama 2 dos seus apóstolos e diz: ide à frente, e vocês vão encontrar um jumento que nunca foi montado. Ele estará amarrado numa porta. Vocês vão dizer: o meu Senhor precisa dele. Eles não vão querer entregar a vocês, mas vocês dirão: o meu mestre pede, mas depois ele vai devolver. A multidão está ouvindo isso. Para nós isso parece não quer dizer nada, apenas um detalhe, mas para eles isso falava muito, porque Jerusalém não é uma cidade qualquer. Jerusalém é a cidade do grande rei.
E quando um rei entrava na cidade, ele não entrava andando com as suas pernas. Ele entrava montado no seu carros. E como eram os carros daquela época? De cavalos. Nós vamos ouvir no Sábado Santo, quando o Senhor faz justiça ao seu povo, ele precita no mar cavalos e cavaleiros, para dizer, ele destruiu todo o exército. O cavalo do qual o carro que entrava o rei, mostrava a sua força e o seu poder. O povo está ouvindo isso. Se ele curou esse moço, que foi contra, que foi vítima do império, esse homem está a nosso favor. Se ele não vai entrar a pé em Jerusalém, significa que ele é o nosso rei. Vamos acompanhá-lo. Essa é a cabeça do povo. E eles vão. E aonde eles vão passando na cidade, eles vão fazendo mais propaganda. Não tem propaganda melhor, bate em qualquer marketing do que a boca do povo. Propaganda boa é a boca do povo. E o povo vai falando dele, e a multidão vai subindo com ele. Por isso que quando ele chega em Jerusalém, esse povo que faz a festa, não é o povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém não está sabendo o que está acontecendo. O povo de Jerusalém vai somar com eles na festa da Páscoa. Mas agora, a hora que chega em Jerusalém, quem faz a anarquia, a bagunça toda, a festa toda, é esse povo que está vindo de Jericó, de Betfagé, de Betânia. É essa multidão. O povo de Jerusalém não está sabendo o que está acontecendo. A hora que chega em Jerusalém, o que essa multidão começa a clamar? Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. E eles começam a colocar os seus mantos para ele. Coloca um manto sobre o animal, Jesus monta no animal e eles começam a jogar mantos, palmas e Jesus começa a passar. Nós achamos que isto é só uma honra, jogar o manto, mas não é isso o significado. Nas Sagradas Escrituras, jogar o manto, colocar o manto, é um sinal profundo de humildade, de submissão. Quando Elias ia subir para o céu na Mercabá, no carro de fogo, a hora que Eliseu viu que Elias ia embora, lembra o que Eliseu pediu? Senhor, dá-me o manto, a capa de Elias, porque significa o quê? Se ele jogar sobre mim a capa, todo o poder dele virá sobre mim. Agora imagina, se na capa está representada o poder, jogar a capa significa jogar o poder. Eu me submeto a Cristo. Por isso que o padre disse lá no início da procissão, esses ramos, eles vão professar a nossa fé. Nós vamos dizer que Jesus é o dono da nossa vida. Jogar os ramos, jogar o manto significa eu abro mão do poder. Não sou eu que vou comandar a minha vida. Eu tiro toda a capacidade de comando e entrego para Jesus. Esse ramo que você hoje traz, que foi agora abençoado, quer dizer isso para você. Aqui na minha casa, quem manda é Jesus. Aqui no meu trabalho, quem comanda é Jesus, não sou eu. Eu entreguei para Ele. Por isso eu tenho essa palma, eu tenho esse manto. Por isso, aonde nós vamos levar esse manto a hora que a gente for embora? Para a nossa casa. Nós vamos colocar na nossa sala, na porta, na varanda, e cada vez que você olhar para ele, esse ramo está dizendo, quem é o dono desta casa é Jesus. Veja que coisa profunda, se você tem esta fé, na hora das dificuldades, na hora das provações, você não tem que desesperar. Jesus é o Senhor que é o dono desta casa, dá jeito nisso daqui. Senhor, o Senhor é o dono do meu trabalho, dá jeito nisso daqui. Quantas vezes, irmãos e irmãs, eu e você, nós perdemos noite de sono, nós nos angustiamos, ficamos até doentes, não conseguimos dormir, porque achamos que somos nós que estamos no poder.
Somos nós que estamos no comando. A liturgia de hoje está dizendo: não, tu és apenas um pó, você não é nada, você não é ninguém. E ter humildade, reconhecer isso e dar para Jesus o trono, faz de você vencedor. Por isso, olha a sabedoria da igreja. Você vai levar esse ramo hoje, e quando estiver chegando a quarta-feira de cinzas, você vai trazer esse ramo de volta para a igreja. O que nós faremos com ele? Nós vamos incinerá-los. Ele vai se tornar pó. E o que vamos fazer com esse pó? Jogar na sua cabeça. E vamos dizer: lembra que tu és pó, e ao pó você vai voltar. Nós não somos nada. Essa é a liturgia de hoje. Como nós precisamos, irmãos e irmãs, resgatar esta fé da igreja. É isso que nós estamos rezando, é por isso que nós saímos nas ruas. Não é para cumprir tabela, para dizer mais uma Semana Santa, é para dizer: Senhor, eu não dou conta de fazer sozinho, Senhor, eu sou pequeno, Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é o meu Deus, o Senhor é grande, o Senhor pode tudo. Por isso, ainda que venham as tribulações, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as tempestades, eu digo: eu confio em nosso Senhor, eu não temo as dificuldades. Quando tem essa fé, ninguém nos encontra jogado no chão, porque ainda que o coração esteja sofrido, nós estamos ali: eu creio no Senhor e eu não serei desamparado. Foi o que nós ouvimos na liturgia de hoje. Esta é a celebração de Ramos. Por isso, irmãos e irmãs, como nós precisamos catequizar as nossas famílias. O povo não entende, o povo fica preso num raminho bento, numa procissão. Isso é só símbolo, é só um sinal. O que nós estamos celebrando está invisível aos nossos olhos, é muito mais profundo. Por isso eu digo a você, irmão, irmã, nós teremos uma semana inteira de bênção. Todos os dias nosso Senhor estará aqui te esperando. Uma semana que nós vamos dedicar a Ele, não para dizer eu cumpri a Semana Santa, mas para que a gente aprofunde no mistério do amor de Deus. Porque a única coisa que transforma a nossa vida é essa experiência do amor de Deus, que não olhou para si por amor a nós. Nós ouvimos agora na narração da paixão: a outros ele salvou, não pode salvar-se a si mesmo? Não, ele é Deus. A vida de Deus é salvar o outro. Por isso na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes. Esse é o mistério do amor de Deus. Nós, porque somos pecadores, nós nos preocupamos conosco. Deus que nos ama tanto, olha para nós. Por isso você não precisa se desesperar. Temos um Salvador. Temos um Deus que é por nós. O que mais nós precisamos? Lembra disso nas suas adversidades. Lembra disso nos momentos difíceis. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Em muitos momentos a gente se esquece. Por isso a gente grita. Nós ouvimos Jesus agora no Evangelho dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? E a gente diz: meu Deus do céu, se até Jesus gritou isso, o que eu vou gritar? Mas atenção, esse grito de Jesus não era dele. Vocês nunca viram Jesus no Evangelho se dirigir a Deus dizendo Deus. Sempre que ele se dirigiu a Deus, ele disse Pai. Ele não está falando dele na cruz. Esse grito não é dele. Esse grito é meu grito, teu grito. Jesus está dizendo: eu sei o que acontece com você quando você sofre. Eu sei o que acontece quando vem a dor. Eu sei o que se passa na sua mente, no seu coração. Você acha que o Pai te abandonou? Você acha que Deus te esqueceu? Não! Copie o que eu estou fazendo no ato do sofrimento. O que eu faço? Eu entrego o meu espírito. Jesus grita na cruz, no meu lugar, no teu lugar.
para dizer a você: não precisa ficar com raiva, não precisa ter medo. É muito comum o padre ouvir pessoas dizendo: padre, eu vim pedir perdão, porque quando eu perdi fulano, quando eu passei tal dificuldade, eu blasfemei, eu achei que Deus tinha me abandonado. Achar isso, gente, não é pecado, isso é humano. Isso é humano, é o sofrimento que está dizendo para você: você não consegue sozinho. E o que a gente faz? A gente diz: aonde o Senhor está? Ele diz: eu estou aqui com você. Só nessa hora, só quem passa por isso sabe compreender o que isso significa. Por isso, irmãos e irmãs, eu termino essa homilia dizendo: na hora do sofrimento, ainda que o coração grite: meu Deus, por que me abandonastes? Lembra, você está dando um grito de fé. Porque quem não tem fé, não tem a quem gritar. Nós somos um povo feliz, que mesmo na hora do nosso sofrimento, nós temos alguém para gritar: meu Deus, por que me abandonaste? E Ele manda o Filho dele para dizer: eu nunca te abandonei, eu estou com você. Por isso, respira, e eu vou te ajudar. Eu não vou te abandonar, porque eu sou o teu Deus, o teu Senhor. Confiemos ao Senhor a nossa causa, e nós nunca seremos desamparados. Irmãos e irmãs, nós só estamos começando essa semana. Tem muita coisa maravilhosa que Deus quer entregar a mim e a você. Por que isso? Porque Ele nos ama. E quando a gente ama alguém, a gente não cansa de cercar em amor. A gente não cansa de fazer carinho. É isso que Ele vai fazer conosco. Nós não vamos viver uma Semana Santa para ficar falando de dor, de sofrimento, de morte. Não. Nós queremos a Semana Santa para mergulhar na grandeza do amor de Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.